A técnica de hoje é inspirada na calcogravura. A calcogravura é a técnica que utiliza como matriz uma placa de metal, geralmente cobre, latão ou zinco. Por meio de instrumentos afiados ou de modo indireto através do uso de ácidos, se fazem sulcos na matriz, onde a tinta fica depositada. Ao contrário da técnica de relevo, que a tinta fica na superfície plana que deixamos na matriz, nessa técnica de encavo nós entintamos a matriz a fim da tinta entrar em todas as fendas e limpamos a superfície lisa. Colocamos o papel, mais espesso e umedecido, sobre a matriz e passamos em uma prensa de gravura com grande pressão. Assim, a tinta sai dos sulcos para o papel, formando as linhas que foram desenhadas. No Ocidente, provavelmente os primeiros gravadores e impressores dessa técnica foram os ourives, pessoas que trabalham com ouro, e artífices em metal. Foi muito utilizada pela possibilidade de reprodução fiel de desenhos e pinturas. Um artista muito famoso por suas gravuras em metal foi Albrecht Dürer. No século XIX, a gravura em metal se liberta dos simples processos de reprodução, conquistando lugares de destaque nas artes gráficas. Além do campo das artes, a técnica também foi aplicada na fabricação do dinheiro, e até hoje as cédulas que usamos passam pelo processo de impressão calcográfica. A gravura em metal chegou no Brasil no século XVIII, e por volta de 1909 tivemos um dos primeiros artistas a utilizar técnicas de calcogravura no Rio Grande do Sul. Na década de 50, com clubes de gravura e salões, a gravura em metal, como a estilogravura, ganha mais força e visibilidade. Um clube bem famoso foi o Clube de Gravura de Bagé, com seus integrantes Glênio Bianchetti, Carlos Sclier, Glauco Rodrigues e Danúbio Gonçalves, conhecidos como os Quatro de Bagé. Hoje, além das placas de metal, também são utilizadas chapas de acrílico e de PVC, principalmente para trabalhos experimentais, mas esses materiais também necessitam de grande pressão para passar a imagem para o papel. No nosso caso, utilizaremos um material mais maleável para experimentar as noções básicas da técnica na prática, de forma mais simples e sem necessidade do uso de prensa. Para a técnica de hoje, nós vamos precisar dos seguintes materiais: um pratinho de isopor, uma caneta esferográfica, tinta, no caso eu vou usar tinta acrílica, pode ser tanto a tinta de bisnaga quanto a tinta de potinho. Um pratinho de plástico, eu vou usar o mesmo do outro vídeo. Um palito de picolé, ou então até uma rolha funciona. E além do nosso papel para impressão, o papel toalha, ou então até mesmo uma esponja. No caso eu vou usar papel toalha, depois eu explico por quê. E a gente também vai usar uma tesoura. E esse é o material que a gente vai usar para fazer a gravura de hoje. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar essa parte de fora do nosso pratinho. Por quê? Porque quando a gente for imprimir, a gente vai colocar o papel aqui em cima e a nossa imagem vai estar aqui. Se a gente mantiver essa parte aqui de volta, vai ser ruim de botar o papel
e vai acabar amassando também. E então, com a tesoura, nós vamos recortar toda essa borda e deixar a nossa matriz plana. Pronto, eu vou tirar isso daqui. E agora a gente tem a nossa matriz pronta para a gente poder trabalhar nela. O que a gente vai fazer primeiro é esboçar a nossa imagem aqui, bem leve com a caneta, tá? Uma outra coisa que tem que cuidar é com um lado que vai fazer o desenho, porque nesses pratinhos, muitos deles têm essas marcas aqui, que tem relevo, e isso aqui a nossa tinta também vai pegar e vai ficar na nossa imagem. Então a gente tem que usar o outro lado, que é liso. Então aqui eu vou pegar minha caneta e vou fazer um desenho bem suave aqui. Eu vou fazer uma planta. Eu vou fazer bem leve as minhas linhas para não marcar o isopor, porque caso eu mude de ideia ou erre alguma coisa, eu vou poder refazer depois e não vai ficar já marcado. Porque o isopor marca bem fácil, então tem que ser bem delicado. Então aqui eu tenho o meu desenho. Dá pra ver que ficou bem suave. Não chegou a marcar o isopor. E agora eu vou fazer um pouco mais forte por cima. Aí sim, marcando as linhas que eu quero da imagem final. Como eu vou fazer isso, tá? Eu vou ir fazendo aos poucos, porque senão eu posso acabar arrancando partes do isopor que eu não gostaria de tirar. Como eu vou fazendo aqui, tá? Eu vou passando a caneta com um pouco mais de pressão, não precisa ser muita pressão, porque aí a caneta vai amassando o isopor para baixo e vai criando esse sulco. Agora aqui eu acho que vocês já podem ver a diferença de fora e de dentro da linha. Vocês veem que já fica aqui como um valo, onde a tinta vai ficar. Que já tá ficando um pouco mais definida a linha. E se eu já pressionar demais, talvez rasgue a linha no isopor e isso pode acabar criando meio que uma rebarba e depois dificulta a questão da tinta, dela pegar a forma direito da imagem.
Então aqui eu vou continuar com esse processo, sempre com uma certa calma, não precisa ter pressa. Essa é uma questão da gravura, que é o processo, e a gente tem que também trabalhar nossa paciência para não acabar passando por cima de alguma etapa ou prejudicando o nosso trabalho. Aqui já dá para ver bastante diferença de nível. Então aqui, ao invés da gente tirar o material, que nem a gente faz na gravura em metal, que a gente vai raspando e tirando, ou então através do uso de ácidos a gente tira o cobre, o metal daquela chapa. Aqui a gente está só empurrando para baixo, criando esse nível diferente no isopor. A gente tem que ter bastante cuidado também nessas intersecções de linhas, ó, que nem aqui embaixo. A gente tem que cuidar para não acabar tirando uma parte muito grande fora e acabar perdendo a definição daquelas linhas que a gente tem ali. Então aqui eu já terminei de gravar a imagem na matriz, para ver que todas as partes estão aqui mais fundas. Para botar aqui a minha unha, dá para ver a diferença ali também. E agora a gente vai para a parte da entintagem. Então primeiro eu vou botar um papel só para proteger a minha mesa. E vou preparar a tinta. Para essa técnica aqui, eu vou usar uma tinta acrílica de bisnaga, porque é o que eu mais tenho aqui em casa. São essas aqui de bisnaga. Mas também dá para usar aquela outra que eu mostrei, que é no potinho, que é de artesanato, que também vai dar basicamente a mesma coisa. E também dá para usar a tinta de tecido, que nem eu usei na outra técnica. Só a guache, como sempre, ela é um pouquinho mais complicada, porque ela seca muito rápido. Então aqui eu vou pegar o pratinho e vou colocar um pouco da minha tinta aqui. Não pode ser uma tinta muito líquida. Vocês estão vendo que a tinta aqui, essa que eu tô usando, ela é uma tinta que tem um pouco mais de consistência. Tanto que eu coloquei ela ali e ela ficou do jeito que saiu da bisnaga. Ela não chegou a se espalhar. Então eu vou botar minha matriz aqui.
E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tinta aqui com o palito. Ó como ela é mais firme. E eu vou colocar ela nos sulcos da matriz. O principal é fazer essa tinta entrar nessas linhas que a gente desenhou aqui. Então eu vou colocando ali. E vocês podem ver que a gente não vai precisar de muita tinta, tá? Porque a gente vai colocar a tinta nos sulcos e vai raspar essa tinta que fica na superfície. Só da superfície, ó. Vou botar um pouquinho mais ali dentro. E eu vou tirando essa parte bem da superfície para ir colocando no resto do desenho. Então, eu tiro esse excesso aqui, bem por cima, só na parte superficial, um pouco mais leve. Vou botar isso aqui pro ladinho. Então, vocês podem ver que aqui onde eu desenhei a cor tá mais escura. Então, a tinta tá mais acumulada nessas partes da matriz. E dá pra ver que a tinta entrou em todas essas linhas do nosso desenho. Agora, o que eu vou fazer? Eu não quero que fique toda essa tinta aqui em volta. Eu vou pegar um pedaço do meu papel toalha e vou com bastante cuidado, suavemente, tirar esse excesso de tinta que ficou na superfície. Para esse processo aqui, também daria para usar uma esponja levemente umedecida, assim, pouca coisa, para também ir com bastante suavidade e tirando essa tinta extra, essa tinta que a gente não quer que fique no nosso trabalho, e tirando limpando a esponja com a água, conforme vai tirando e depois, conforme vai fazendo a impressão, vai precisando, vai limpando a esponja. No caso, eu tô usando o papel toalha aqui, porque eu não tenho como trabalhar com esponja com água onde eu tô fazendo essa filmagem, mas é também uma possibilidade. Por que eu uso, então, a mão desse jeito? Com a mão mais espalmada e o papel, assim, dobrado e não numa bucha. Porque eu não quero correr o risco de tirar demais a tinta e acabar tirando dos sulcos. Não precisa usar força, então é só passar o papel por cima para ele ir tirando realmente só o que for excesso. Vamos agora para a impressão. Eu vou tirar isso aqui daqui, botar esse outro pro ladinho também e vou pegar o meu papel. Aqui eu vou mais ou menos centralizar a folha aqui, centralizar a matriz, né, em relação à folha. Vou baixar com cuidado e vou começar a pressionar o meu dedo aqui por cima da imagem, tentando pegar aqueles vincos do desenho que eu fiz. Ele vai dar até uma marcadinha no papel. E faz isso em todas as linhas da imagem. E assim, na gravura em metal, quando a gente faz com cobre, a gente precisa passar numa prensa
com a pressão sobre a matriz, o papel acaba sugando a tinta. Vamos dar uma espiadinha para ver se tá pegando. Tem uns pedacinhos ali que precisam um pouco mais. Eu vou tirar, vamos dar uma olhada. Aqui ficou quase, algumas partes aqui falharam. E isso também é natural da primeira impressão. Isso provavelmente porque a tinta, aqui no nosso caso, já estava começando a secar. Eu demorei um pouco mais para imprimir. Então, se por acaso a tinta já começou a secar por algum motivo, a gente pode pegar um palito de dente e com bastante delicadeza também ir tirando essa tinta que começou a secar. E também apertar um pouco mais alguma parte que não tenha ficado com profundidade suficiente. O melhor seria lavar com água, mas em casos assim que a gente não quer parar a impressão para esperar secar e tudo mais, a gente pode usar esse recurso. Sempre com delicadeza, porque a gente pode acabar botando força demais e acabar tirando sempre com bastante delicadeza, porque, como eu já falei antes, o isopor é um material bem sensível. Agora, vamos tentar imprimir mais uma. Então, eu vou repetir o processo, vou botar de novo a tinta nos sulcos, vou limpar a superfície, tirando o excesso. E aqui vocês podem ver que eu peguei pouca tinta, mas é melhor a gente ir tirando ali os excessos e colocando nas outras partes do que colocar muita tinta, porque depois a gente vai ter que tirar todo esse excesso. E quanto mais tinta tiver, mais a gente vai ter que trabalhar para tirar esse excesso. Agora aqui eu vou limpando. Agora eu vou pegar outra folha, vou mais ou menos aqui medir o centro e vou repetir o processo da impressão. Eu fiz aqui mais ou menos no olho, só para mostrar, né? A imagem impressa, centralizei assim, mais ou menos. Mas a gente também pode pegar esse papel aqui que eu tô usando de base por baixo e fazer o desenho do tamanho da folha e marcar ali o desenho da matriz, que assim a gente vai ter uma coisa chamada registro, que é justamente deixar registrada a posição que a gente vai colocar a matriz e o papel para todas essas impressões saírem no mesmo padrão. Aqui dá para ver que fica bem a marca de onde a gente fez a pressão. Então, eu vou tirar aqui a folha com cuidado. E aqui tá a nossa impressão.
dá pra ver que aqui a nossa gravura aqui. Também revisando aqui o que a gente viu já no vídeo do carimbo, a imagem também fica invertida. Vocês podem pegar como referência a folhinha menor aqui, tá direcionada na diagonal para a direita e no papel ela ficou apontada para o topo esquerdo. Uma outra coisa que também dá para experimentar fazer, que a acrílica também seca um pouco mais rápido, não tanto quanto a guache, mas ela acaba secando mais rápido também. Mas a gente pode também experimentar, vou experimentar aqui com vocês, usar uma coisa chamada médium acrílico, que a gente pode pôr bem pouquinho desse líquido na nossa tinta acrílica, que ela vai demorar um pouco mais para secar. Então agora eu vou pegar um pouquinho de médium para experimentar. Pegar aqui, botar um pouquinho de tinta. E colocar aqui um pouquinho do médium acrílico. Dá pra ver que ele é esse líquido aqui. Eu vou pegar aqui e vou colocar umas gotinhas aqui, pouca coisa. E vou misturar bem o médium com a minha tinta. Vou usar esse palito aqui mesmo, já vou dar uma misturada. No caso aqui a gente usou o médium, que serve para retardar a secagem da tinta. Ele é específico para isso. E no caso, se por acaso experimentasse colocar água, não faria o mesmo efeito, tá? A água só deixa a tinta mais líquida, mas não faz com que ela seque mais devagar. Para isso, teria que usar esse material. Mas também aqui é só um experimento que a gente está fazendo, tá? Não precisa usar. Então, eu fiz ali o mesmo processo, dei uma cortada para não ficar muito repetitivo para vocês. E imprimi da mesma forma. E aqui vocês podem ver o resultado. Então aqui, resultado, vocês podem ver que essas nossas impressões, as gravuras não ficaram completamente iguais. E essa é uma característica da gravura. É a mesma imagem, elas são teoricamente iguais, mas como é um processo feito à mão, sempre vai ter alguma diferença entre elas. E é isso que torna cada uma dessas impressões um original. Por isso que nós não chamamos de cópias. Então, sempre vai ter uma diferença, mesmo que seja mínima, sempre vai ter. Então, ela é a mesma imagem, diversas vezes impressa, mas sempre vai ter alguma coisa que vai tornar ela única. Como hoje fizemos aqui mais do que uma impressão e no formato de gravura mesmo, com a imagem pensada, colocada no papel, cada uma numa folha, já mais pro meio tradicional. A gravura, como é um original, depois que nós terminamos de imprimir toda a série, todas as impressões que a gente quer fazer dessa imagem, a gente com um lápis assinar o nosso trabalho.
Então, aqui é o que a gente vai fazer. No lado direito da folha, abaixo da imagem, eu vou assinar o meu nome, assinatura do artista, para dizer quem foi que fez. Aqui no meio vai ter o nome da obra. Eu vou colocar aqui planta. Tá? Então, esse foi o nome que eu dei para minha gravura. E aqui no canto esquerdo, a gente vai colocar quantas gravuras dessas a gente fez e qual esse exemplar é dentro dessa série. Essas duas não ficaram tão iguais, tá? Mas se elas tivessem ficado ainda mais parecidas, quase que idênticas, seriam duas gravuras da mesma série. Então, eu colocaria essa daqui, 1/2, desse jeito. E a outra seria a 2/2. Também uma coisa que a gente tem que lembrar de colocar o ano que foi feito ali junto com a assinatura do artista. Então, eu vou colocar aqui também o nome e assinar essa também. E se no caso a gente tivesse um exemplar bem diferente, por exemplo, que nem eu vou usar essa daqui, que foi a primeira que a gente fez, que foi a que ficou um pouco mais diferente das outras, mas no caso, se a gente usasse uma outra cor da tinta, ou a gente fizesse alguma outra impressão junto, com outro material, ele seria considerado fora da série. Então, a gente vai colocar aqui 1/1 e também assinar, colocar o nome como as outras. Então, aqui nós fizemos uma série com estes dois e um único aqui. Depois que a gente terminar de fazer as impressões, ou então quiser continuar, a gente pode pegar logo depois que terminar e lavar a nossa matriz com água para deixar a nossa matriz limpa e manter as linhas preservadas para a próxima vez. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e que experimentem fazer em casa. Essa que foi a segunda técnica da nossa série de vídeos. Muitos artistas aqui do Rio Grande do Sul trabalham com gravura em metal. E um nome importante dessa técnica hoje é Dinara Amélia. Natural de Três Passos, já lecionou na UFPEL e hoje é professora de desenho no Instituto de Artes da URGS. Seus trabalhos, ricos em detalhes, retratam seres fantásticos compostos frequentemente de hibridismos e com comportamento humano, lembrando ilustrações de fábulas. Utiliza em suas gravuras principalmente as técnicas de ponta seca e água forte, por vezes também acrescentando outros materiais como aquarelas e lápis de cor.